Tire a sua dúvida do caminho e pode passar com sua fé. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Mateus 14, 27 a 30. Busquemos experimentar uma fé viva onde não há lugar para nenhuma dúvida. Parafraseando o verso da canção popular, escolhi o título da presente mensagem. O texto citado fala de uma das mais dramáticas lições de fé ensinadas por Jesus aos seus discípulos. Aquela, na verdade, não era a primeira vez que Jesus ministrava sobre fé aos seus discípulos no meio de uma tempestade. O outro episódio está escrito no capítulo 8 e relata também uma grande tempestade, só que naquela outra ocasião, Jesus estava com eles no barco. A primeira experiência tipifica os dias de Jesus na terra, antes de sua crucificação e ressurreição. A segunda aponta para a era da igreja, quando Jesus se ausentaria da terra fisicamente, voltando para os céus. Ambas as experiências estimulam a prática da fé viva e incondicional. Quando leio um texto como este, é inevitável pensar: se havia tempestades nos dias de Jesus na terra, imagine hoje. Quando encontramos na Bíblia referências a tempestades, muitas águas ou mar, são invariavelmente metáforas para ilustrar as tribulações e os reveses da vida, que não são poucos. O mais surpreendente na sofisticada pedagogia de Jesus é que ele não dá aula teórica. Já falamos sobre isto muitas vezes. Ele já coloca seus discípulos em situações práticas para que aprendam vivenciando. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim sempre. Cabe a nós nos tornarmos alunos ensináveis e diligentes para assimilar a metodologia de ensino de Jesus e não sermos reprovados. Há muitos cristãos que já poderiam ser mestres, mas ainda continuam no jardim da infância da fé. A experiência daqueles discípulos, especialmente de Pedro, está registrada na Bíblia para nos estimular a atravessar vitoriosamente as nossas próprias tempestades, renunciando às dúvidas que surgirem para atravancar as nossas vitórias. Não podemos levantar oposições ou restrições à nossa fé. Há um pensamento atribuído a Charles Spurgeon que diz: a fé é a razão repousando em Deus. Repousemos a nossa razão em Deus. Notemos que o próprio Senhor compeliu os discípulos para aquela tempestade. O Senhor em seguida se retira para orar sozinho e certamente intercedia pelos discípulos amedrontados. Assim como Jesus acudiu àqueles discípulos, ele nos acode também. Aquela situação foi a oportunidade de Deus para ajudá-los a crescer e se fortalecer na fé. O Senhor ajudou os discípulos até o fim e fará assim conosco. Seguir a Cristo nem sempre significa navegar em águas tranquilas. As tempestades têm seu papel na sofisticada pedagogia de Deus e, ao contrário do que muitos pensam, elas são ideia de Deus, não do adversário. A dúvida e o medo, sim, são enviados pelo maligno para minar a nossa fé e roubar a nossa vitória. Portanto, cuidado com eles. As tempestades vêm para nos corrigir ou para nos aperfeiçoar. Cabe a nós nos deixar ministrar por elas. Muitas vezes o centro da vontade de Deus é no meio de uma tempestade. Tribulação, perseguição, enfermidade, aflição, perda ou provações de uma maneira geral. E Ele mesmo nos impele para lá. Quem sabe se não é isto que está acontecendo com você agora? Que tal perguntar ao Senhor: o que o Senhor deseja me ensinar no meio dessa tempestade? Não podemos esquecer que as tempestades são apenas caminhos que nos levam para mais perto do Cristo. Se as tempestades da vida nos fazem orar mais, elas fazem mais bem do que mal. Às vezes, acontecimentos que chegam com barulho assombroso são enviados para mudar a nossa realidade. São bênçãos de Deus disfarçadas para nos sacudir e tirar da estagnação. Aprendamos a discerni-los. Em nome de Jesus Cristo. Amém.